O que você precisa fazer que você vem adiando? Bom dia, bem-vindo a mais um Despertar com Thalia Danda. E essa reflexão é importante para essa semana e para hoje. Afinal, tudo que nós temos é o agora, e o padrão que você determina ter agora, ele vai se ativar, reverberar para o seu dia e, consequentemente, se você não for atento, para a sua semana. Aquilo que nós plantamos hoje é o que nós vamos colher daqui a pouco. Então, qual é a ação? Qual é a intenção que você precisa fazer, que você vem adiando e que é uma plantação que já deveria estar em andamento? Aquilo que precisa acontecer, não se preocupa, vai acontecer. Mas, será que você participará? Tem propósitos e coisas que precisam acontecer. E você pode fazer parte disso, porque a sua intenção, a sua energia, o seu despertar faz parte desse processo e fortalece uma força de luz, de consciência e de despertar coletivo. Mas, se você não escolher fazer parte disso, tá tudo bem. Você já recebeu o presente do livre-arbítrio e você pode adiar. Tem coisas que também estão predispostas a acontecer na sua vida. E eu posso dizer que eu fui, por muito tempo, uma pessoa que eu não acreditava nisso. E que uma coisa não encaixava com outra. Como assim eu tenho algo destinado para mim, um livro da vida que destina aquilo que eu devo fazer, mas eu tenho livre-arbítrio? Não concebia. E hoje faz muito sentido, é meio óbvio, mas óbvio sempre precisa ser dito, que sim, tem coisas que já estão predispostas a acontecerem e tem variações para que elas possam acontecer, mas apesar de, aquilo que eu mais sintonizo é aquilo que mais está em ressonância com aquilo que eu escolho ter de padrão. E sim, você escolhe. Você não está à mercê dos padrões que você herdou. Não está à mercê dos padrões que você vivenciou nos seus primeiros anos. Você não está à mercê dos padrões que se apresentam ao longo do seu dia. Mas sim, você tem programações. E essas programações são padrões inconscientes da forma que você se comporta, da forma que você se sente, aquilo que está dirigindo a forma que você se enxerga, portanto, a sua identidade. E você pode mudar. Você pode mudar isso hoje, você pode mudar isso com consciência, você pode mudar isso com escolha. Tudo começa com a escolha de mudar, tudo começa com a intenção de mudar. E quando você sabe que você está integrado àquilo que você vem buscando e querendo, quando eu busco por algo, isso não pertence a mim. Agora, quando eu estou integrada àquilo, eu pertenço àquela realidade, àquela frequência e tudo flui. Quando que eu sei que as coisas estão integradas a mim? Essa nova realidade está integrada a mim, ao meu novo padrão. Quando você não quer mais. Quando você simplesmente consegue observar aquilo sem uma diferenciação. Você observa aquilo sem não parecer que é algo que você quer. Você simplesmente contempla, você simplesmente está ali, você simplesmente percebe. Então você olha para aquilo e você sabe que é. Aqui, em outro espaço de mente ou em uma vibração, não importa, aquilo simplesmente pertence a você e esse é o ponto onde você precisa entender. O que não está disposta a fazer para que isso aconteça. Aqui são algumas anotações. E o que você não está disposta também define muito por que você não tem resultado. É fácil achar que algumas coisas estão erradas, que alguma coisa tem de errado com você, que as coisas estão indo contra você para que você não obtenha os seus resultados.
É muito fácil achar que as pessoas te abandonaram, que você está sozinha e que você está fadada à dor e às dificuldades que se apresentam para você. Só que não é verdade. O que você não está disposta a fazer? O que você não está disposta a fazer para que isso aconteça? Seja muito sincera com você. Liste todas as coisas que você deveria estar fazendo que você não faz. E aqui eu não estou dizendo sobre uma lista de tarefas para o seu dia. Não é isso. É aquele direcionamento que você sabe que você deveria estar fazendo, mas que você procrastina. É aquilo que você sabe que se você se dedicar naquilo, vai haver uma mudança e de uma maneira muito rápida. Não duvide do tempo. Não se iluda com o tempo. Ah, mas isso só vai acontecer em tanto tempo. Se você estiver alinhada em pensamento, em vibração, vai acontecer em um espaço de tempo que você não imagina. Só que até agora você quis algo, você procrastinou sobre esse mesmo assunto, ficou pensando de forma separada sobre ele, eu quero, se esforçou no seu ponto de vista para alcançar e acha que não tem como chegar nesse objetivo em questão de poucos dias, poucos meses. E fica se julgando sobre o que os outros podem pensar sobre as decisões que você toma para alcançar os teus objetivos, o teu propósito. Uma coisa que também muito se fez em minha mente sobre o assunto é o aspecto de perceber o propósito e as coisas que eu deveria fazer. Então havia uma dualidade muito grande entre eu viver aquilo que eu sabia que eu estava sendo chamada, e cada um vai ter seu nível de consciência. Alguns precisam ativar mais a identidade para perceber, porque nós somos o propósito. Então vamos resumir, nós somos o propósito. E aquilo que você carrega em identidade é o que te direciona para viver esse propósito. Temos muitos propósitos. Temos um propósito na vida e temos propósitos ao longo do nosso dia. E aquilo que você toma de decisão direciona, impacta, é o efeito borboleta, né? O bater de asas pode causar um maremoto em outro país. E é exatamente um maremoto que se faz quando nós tomamos uma decisão. Principalmente uma decisão incoerente com quem de fato nós somos. Quando dizemos não para quem somos. Quando fazemos coisas que nos machuca, que nos agride. Seja comer uma coisa que não nos faz bem, seja falar um sim para uma coisa que deveria ser um não. Com medo de dizer um não, nós dizemos um sim. Então, com medo de ser rejeitado, nós nos rejeitamos. Olha que forte. Com medo de perder, nós perdemos muito mais. Então, com medo de perder um trabalho, você acaba sendo fadado a perder tempo, a perder oportunidades, a perder aquilo que arde no seu coração, porque você não está disposto a se colocar nesse lugar. Então, o que você não está disposto é muito importante. Não é sobre o outro, é o que você não está disposto. E o que você não está disposto muitas vezes é maior do que você está disposto. Por isso que as coisas não mudam, por isso que as coisas não acontecem. Então eu achava que o propósito e aquilo que eu deveria fazer eram coisas distintas, eram coisas separadas. E na verdade não, quando o propósito ele se torna maior, ele começa a se tornar aquilo que de fato eu preciso fazer e trabalhar, ele começa a causar um movimento nas coisas que eu deveria fazer. Porque quando a gente trabalha com uma intenção clara, ela não para em nós. E se não para em nós, todas as outras coisas acontecem. Porque nós vivemos muitas vezes buscando um resultado que igual, de qualquer maneira. Resultados dependem de nós e de pessoas. E a gente acaba se desconectando de nós e dos outros. E ficando num espaço de força, de eu tento, eu faço, eu já fiz de tudo. Eu já busquei todas as estratégias e as coisas não mudam. Quando nós nos colocamos na mesma ação, na mesma intenção, mas com um objetivo alinhado, com o propósito de alcançar pessoas, de impactar pessoas, naturalmente as coisas começam a fluir num outro ritmo.
porque ambos precisam de pessoas. E se o seu propósito, que é divino, está ancorado na sua identidade, em alcançar mais pessoas, você vai ter mais ferramentas para fazer ambas as coisas, porque uma não separa da outra e uma gera resultado. Não seria Deus se não fosse dessa maneira, se não fosse uma integração genuína, porque não há separação. Eu já falei isso para vocês algumas vezes, não há separação do átomo, não há separação. Depois do átomo nós somos energia, então tudo simplesmente é energia. Isso é ciência, mas também nós somos imagem e semelhança do Criador. E quando nós olhamos para tudo, nós somos uma unidade. E esquecemos dessa unidade. Então, mais uma vez, identidade é lembrar quem somos. Esse encontro de hoje é para ser muito objetivo e claro. Eu quero te perguntar o que você deveria estar fazendo, o que você não fez ainda. Mas se você escolher fazer hoje, pode atualizar tudo. O que você precisa fazer, que está adiando. O que você precisa fazer, que está adiando. E o que você não está disposto a fazer. Medite sobre essas duas perguntas. Foque na sua respiração. E medite de modo geral. Então, meditar sobre as perguntas, o que você precisa fazer que você está adiando e o que você não está disposto a fazer, que mudaria tudo. Medite sobre as palavras, medite, observando a sua respiração, e observe a sua respiração para tudo. A meditação em foco, a respiração, são ferramentas importantes para que você volte para habitar o seu corpo. Sábado eu estava em um atendimento e nós estávamos falando justamente isso, porque é tão difícil manter uma frequência, porque é tão difícil. Talvez nós podemos falar sobre isso amanhã. Deixa eu anotar. Porque é tão difícil manter a frequência. Vamos aprofundar sobre isso amanhã. Mas, trazendo a luz da clareza lá, nós estávamos falando sobre isso, e o que eu trouxe de entendimento é justamente este olhar de que nós não precisamos forçar ter uma frequência alta. Nós precisamos lembrar que somos a frequência alta habitando um corpo material, de carne, carnal. Nós somos. E quanto mais nós habitamos o nosso corpo, mais leve se torna. Você não tem que tentar ter uma frequência alta, você tem que lembrar que você é a frequência alta, que você é Deus em ação. E você é uma energia de alta frequência. E isso é comprovado cientificamente, porque quando nós somos energia, quanto mais o átomo ali, e nós vamos vindo até virarmos essa partícula, corpo físico, mais nós diminuímos a frequência. Então, para que nós sejamos matéria, é preciso diminuir a frequência, quando na verdade somos muita frequência, mas há como habitar. E cada segmento, direcionamento religioso pode chamar isso de muitas coisas. É o Espírito Santo de Deus, é a presença eu sou, é o eu quântico. A ciência e a espiritualidade estão começando a se unir e se comprovar, para que nós não tenhamos essa separação e tenhamos comprovações de diversas maneiras, para que quem acredita em ciência ou quem acredita em religiosidade possa acessar o que de fato é a espiritualidade e o despertar de quem somos, para que tenhamos mais ferramentas, mais cura, mais despertar. A cura, ela não só existe como ela é a única verdade. Não existe doença quando nós estamos no nosso corpo. Quando nós estamos habitando o nosso corpo, sendo quem de fato somos. E tudo que se manifesta aqui é uma ferramenta de consciência, de despertar, de entendimento, de evolução coletiva. Então,
Busque estar mais conectado com quem você realmente é, para que você possa conseguir experienciar essa vida sendo você e fazer aquilo que você se propôs a fazer como propósito. E você vai lembrar, você não precisa buscar, você precisa lembrar, e você só vai lembrar quando você estiver em você. Ok? Medite, foque na respiração e observe essas duas perguntas. Um excelente dia para você, a gente se encontra amanhã às 9 horas.